Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que sempre nos ensina que os frutos da justiça são aqueles que seguem. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqueles que buscam o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e alcançarão tanto nesta terra como na vida vindoura, por perseverarem. O galardão é o Salmos 23, que diz que o Senhor é o nosso pastor, aquele que nos faz andar por pastos verdejantes e águas tranquilas, aquele que tudo opera e executa, aquele que ainda que passe pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeremos, nem mesmo a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem os principados, nem as potestades, nos aparta do amor de Cristo, a alegria do nome escrito no livro da vida, a alegria do Espírito, aonde sempre se persevera, aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos, sua vara e o seu cajado nos consola, aquele que está sempre à segurança daquele que se refugia debaixo das suas asas, aquele que, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, assim ele faz a analogia, assim como quem nega também, ele é aquele que diz no lamento, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vós sois aqueles que edifica o túmulo dos profetas, e atualmente os que completam a medida dos seus pais adornam dos justos. Pelo que não tememos os meros mortais, que nada podem fazer com a nossa alma. Ele nos ensina: antes vos ensinarei a que deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, tem o poder e autoridade para lançar aonde o seu verme não se queime e o fogo não se apaga, tanto o corpo como a alma. A este temeis, aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele tudo opera e executa. Lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão, assim nos diz o Senhor. Por isso, melhor para aqueles que permanecem dia após dia sobre os seus cuidados. Ele é aquele que dá o pão nosso de cada dia, ele é aquele que nos acrescenta, aquele que nos livra, aquele que nos faz mais que vencedores. Ele disse com o corpo ressurreto: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos enviará o advogado em meu nome, o Espírito com a ascensão de Cristo, aonde ele é aquele que nos ensina: bem-aventurados sois aqueles que, através da condução do seu Espírito, quando o seu Senhor vier, os apanhar fazendo a sua perfeita e agradável vontade. Ele é a nossa segurança, ele é o nosso guarda, o nosso vigia. Ele é o puro bálsamo, ainda que se venha a ser atingido por alguma seta inflamável, do qual usamos sempre o escudo da fé, mas que alguma venha atingir, ele é aquele que tem o puro bálsamo, aquele que cura, sara as feridas, aquele que tudo opera e executa. Pois ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as tentações. Não há maldição para aqueles que estão em Cristo, abençoados nas regiões celestiais, cordeiros em Cristo e herdeiro em Deus, pois não há outra forma se não for através dele, unigênito, Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue
por amor daqueles que nele depositam confiança e permanecem dia após dia, o confessando de boca publicamente, e se demonstra pelas atitudes que ouviu os conselhos e se demonstra que houve o entendimento aplicando a sua verdade. Porque aquele que ouve e não prepara a vontade do Senhor ilude-se a si mesmo, mas aqueles que compreendem e permanecem segundo a sua verdade são aqueles que demonstram que houve um entendimento e perseveram dia após dia. E Ele é aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda, aquele que nos faz permanecer aonde se cumpre aquilo que se diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, assim como não tem faltado. Ele cuida de nós no mínimo detalhe e não há nada que nos separa do seu amor, nem a fome, nem a nudez, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem mesmo a morte. E até aqui nos ajudou aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém, aquele que nos direciona dia após dia. E assim permaneceis firme, retende sempre a verdade em vós, o tesouro, a sabedoria do alto, aqueles que perseverarem, alcançarão sempre a sua justiça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.